e deixá-la aí preparada. Antes da gente fazer a nossa leitura, tem uma coisa que sempre mexe um pouco comigo quando eu venho a Congonhas e quando eu passo por outras cidades que também têm placas semelhantes de rota de fuga. Por um lado, eu fico mais aliviado sabendo que, ok, embora haja riscos devido a diferentes circunstâncias, sejam enchentes, sejam questões relacionadas a barragens, me dá uma certa segurança saber que se uma sirene soar, eu consigo me orientar mais ou menos por onde ir por meio dessas placas. Por outro lado, eu sempre me pergunto assim, será que as pessoas que escolheram os locais de segurança sabiam exatamente o que estavam fazendo? Será que às vezes por conta de uma noite mal dormida, um estresse com o chefe, uma semana pior, a pessoa que definiu onde era um lugar seguro para você ficar no caso de um desastre, às vezes não cometeu um erro? Será que eu realmente vou estar seguro naquele lugar se o mundo desmoronar ao meu redor? A gente continua aqui a nossa série nos profetas. Começou com um sermão do pastor Adriano em Isaías. E a gente está aqui olhando tanto para os profetas aqui no texto bíblico, obviamente, né, a nossa fonte primária, mas também olhando para as estátuas dos profetas ali no santuário do Bom Jesus, e perguntando, bom, quem sabe os nossos amigos não se interessem em ouvir sobre aquelas estátuas, sobre o que aqueles homens daquelas estátuas disseram. Quem sabe a gente possa, por meio disso que é tão enraizado na nossa cidade, dessa parte tão importante da cultura da nossa cidade, encontrar uma ponte para ouvidos abertos para o que a palavra de Deus diz. E a gente sabe, por outro lado, que muito provavelmente a pregação daqueles profetas mexeria profundamente com a própria estrutura da religião da nossa cidade. Jeremias ficou conhecido como o profeta do lamento. E ele chorou sobre a nação dele. A sua pregação, no entanto, ela foi marcada tanto pelo apelo ao arrependimento e, como veremos hoje, pela denúncia quanto à falsa segurança em uma falsa doutrina. Deus, através de Jeremias, disse ao povo que muitos dos sinais que eles seguiam apontavam para um falso lugar seguro quando a destruição viesse sobre Jerusalém. E o que a gente vai ver hoje, nesse texto, é que Jeremias nos ensina, Deus por meio do profeta nos ensina que uma religião falsa não nos pode salvar do pecado, da destruição que vem sobre o pecado, mesmo que ela seja antiga, forte e tradicional. A gente lê Jeremias capítulo 7, a partir do versículo 1. E a palavra do Senhor diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali essa palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Não confiem em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mas se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos pais de vocês desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente.
queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado, e depois vêm e se põem diante de mim neste templo, que se chama pelo meu nome, e dizem, estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que este templo, que se chama pelo meu nome, é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas vão agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vejam o que eu lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, visto que vocês fazem todas essas obras, diz o Senhor, e eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram, chamei, mas vocês não me responderam, farei também com que este templo, que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e com este lugar que dei a vocês e aos seus pais, o mesmo que fiz com Siló. Vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei todos os seus irmãos, toda a posteridade de Efraim. Vamos orar, irmãos. Deus bendito, nós pedimos que a sua palavra, vinda da pena do profeta Isaías, fale conosco. E pedimos, Deus, que eu possa ser honesto e fiel na entrega dessa mensagem, que eu possa ser fiel ao Senhor nesse trabalho. Primeiro porque nós precisamos da sua palavra. Ela nos alimenta. Ela nos aponta para a vida verdadeira que há em Jesus. Segundo porque nós precisamos nos apegar sinceramente a essa palavra. E nesse sentido eu preciso fazer, obviamente, um bom trabalho aqui. E nós, como igreja, precisamos também estarmos atentos a ouvir essa palavra. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque todos nós aqui, para ouvir e para falar, somos pecadores. E só o Senhor pode fazer a obra em nós. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos primeiro entender esse texto de Jeremias. Jeremias, ele começa dizendo assim, o texto dele começa dizendo assim, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Quem foi Jeremias? Bom, Jeremias foi um profeta que profetizou para o reino de Judá. A essa altura, o reino do povo de Deus já tinha se dividido, já há algumas centenas de anos, e o povo então tinha se organizado no reino do sul, que permaneceu fiel à religião de Javé, no templo de Jerusalém, e o reino do norte. E quando Jeremias exerce o seu ministério, o reino do norte já tinha sido dizimado pela Assíria, já tinha sido espalhado. As pessoas de lá que não foram mortas já tinham sido espalhadas por todos os lugares. Jeremias então fala para a parte do sul que sobrou. Ele ministrou por cerca de 45 anos. E ele começou seu ministério no 13º ano do rei Josias, que foi o último rei bom que reinou sobre Judá. Isso é por volta de 627 a.C., quando ele começa o seu ministério, e ele vai profetizar até alguns anos depois que Jerusalém é de fato destruída e que aquele templo foi destruído. Essa destruição acontece em 586. Jeremias então é levado para o Egito contra sua própria vontade por uma turma de judeus ou de judaítas que queriam escapar do furor da Babilônia. E aí seu ministério se encerra. O que acontecia em Israel nessa época? O que acontecia melhor ao redor de Israel nessa época? O poder saía da Assíria, que havia destruído o reino do norte, e passava agora para as mãos da Babilônia. E os babilônios vinham de forma avassaladora pelo norte de Israel, tomando aquilo que havia pertencido à Assíria, ao mesmo tempo em que o Egito vinha pelo sul de Israel. Esse Josias, que era o rei, quando Jeremias começou o seu ministério, vai inclusive morrer em um combate com o rei do Egito. Então Israel está ali cercado. E o perigo do norte era muito grande. Porque embora a Babilônia ficasse, na verdade, como que a leste de Israel, o caminho que eles faziam para invadir Israel era pelo norte. Invadia toda aquela região, certo? Então é por isso que é dito que o perigo vem do norte. E que o
os opressores viriam do norte. Jeremias então está profetizando aquele povo. E por que Deus levanta um profeta como Jeremias? E ele não é o primeiro. Porque o povo tinha se entregado à injustiça, à imoralidade, à idolatria. Os pobres eram massacrados. As pessoas abandonaram a verdadeira religião e começaram a adorar outros deuses de outros povos. No seu medo dos seus opressores, eles faziam alianças com outros povos, e naquela época fazer alianças com outros povos era fazer alianças com os deuses dos outros povos também. Então eles misturavam a sua religião com a religião de outros povos. Eles confiavam mais no braço dos reis de outras nações do que no braço do Senhor. Então Jeremias profetiza contra esse povo que tem sido infiel ao Senhor. Agora, o texto que a gente leu é chamado de o Sermão do Templo. Jeremias vai então para a porta do templo e prega. Isso vai acontecer ali por volta do ano 609, que seria o primeiro ano do reinado de Jeoaquim, um filho de Josias. Josias morre, o povo coloca Jeoacás, mas Jeoacás é destronado e colocado Jeoaquim no lugar dele. E quando ele assume, ali no primeiro ano ainda, Jeremias vai para o templo e ele prega isso que nós lemos. O povo já tinha sido avisado por várias vezes, tanto por Jeremias quanto por outros profetas, sobre esses pecados que Jeremias acusa aqui. Menos de 120 anos antes, como eu comentei com vocês, a nação de Israel no norte tinha sido dizimada. E menos de 25 anos depois, a própria Jerusalém e seu templo vão ser destruídos pelos babilônios. Jeremias então está na porta do templo, é o que a gente lê no versículo 2. Ali era, obviamente, o lugar em que passavam muitas pessoas. As portas de locais importantes eram lugares de encontro e de resolução de coisas, mas ali especialmente era onde as pessoas passavam para oferecer seus sacrifícios, para irem realizar seus rituais religiosos na religião de Israel. E como ele aqui está falando sobre religião, ele está ali falando exatamente com o seu público-alvo, com quem precisava ouvir essa mensagem, com aqueles que iam ao templo. Ele fala com aqueles que vão adorar ao Senhor, a gente lê isso no versículo 2. A palavra aqui adorar significa, em termos simples, se ajoelhar em reverência. Aqueles que se prostravam diante do Senhor. É com esses que ele está falando. E ele vai falar isso com aqueles que vão se prostrar diante do Senhor naquilo que é chamado de a casa do Senhor, o templo. Os templos eram considerados assim na antiguidade, o local em que habitava aquela divindade. Claro que o templo de Israel era diferente. Quando Salomão dedica o templo ao Senhor, ele diz, olha, o Senhor não habita num templo feito por essas mãos humanas, o Senhor é muito maior do que isso. Mas os templos simbolizavam para os povos antigos a habitação dos deuses, e ali simbolizava para o povo de Israel também a graça de Deus em viver junto com o seu povo. Então Deus fala, a gente lê no versículo 3. Escutem a palavra do Senhor. No versículo 3, Javé é chamado de o Senhor dos Exércitos. Ele é soberano sobre toda a terra. Ele é o Senhor dos exércitos dos céus, dos anjos, das estrelas. Ele é Senhor dos exércitos da terra também. Ele está acima de todos os senhores. Ele é rei sobre um exército superior aos exércitos da Babilônia, do Egito, da Assíria. Esse é o Senhor que fala com o seu povo. Mas Javé também, no versículo 3, é chamado de Deus de Israel. Ele é o Senhor dos exércitos, mas tem um relacionamento particular com o seu povo. Ele escolheu aquele povo. Ele é chamado pelo nome daquele povo. Ele é o Deus de Israel. Ele se relaciona intimamente ou pelo menos ele busca se relacionar intimamente com o povo, embora seja o soberano sobre todo o universo e o criador de todas as coisas. E o que a gente encontra aqui no versículo 3 é um chamado de volta à aliança que Deus tinha feito com o povo lá no Sinai. Eles são chamados a corrigir a sua conduta. E se eles fizessem isso, Deus os faria habitar. Tanto em Jerusalém, tanto naquela terra que havia sido prometida a eles, quanto, de uma maneira que o texto nos permite interpretar, também naquele lugar, no templo, no sentido de que eu continuarei vivendo com vocês. Vocês morarão comigo, vocês serão minha companhia.
eu serei companhia de vocês. Mas para isso eles tinham que corrigir a sua conduta, se voltar para aquela aliança que eles tinham feito com Deus. No versículo 4, então, Deus expõe e desafia as falsas crenças daquele povo. Ele diz: não confiem em palavras falsas dizendo templo do Senhor, este é o templo do Senhor. O que ele quer dizer aqui? O que significa isso? Primeiro, palavras falsas porque aquilo parecia ser um ensino que os líderes do povo, os sacerdotes corruptos do povo, falsos profetas entre o povo diziam para eles: olha, o templo de Deus está aqui. Nada pode acontecer com a gente. Deus não vai deixar o seu templo ser destruído. Só que o templo por si só não podia proteger Israel da consequência do seu pecado. Um comentarista diz o seguinte: o templo era, sem dúvida, um meio pelo qual Deus podia manifestar sua graça entre o seu povo. Mas o templo, em si mesmo, não tinha valor algum se Deus já não manifestasse a sua graça no meio do povo. O templo era um sinal, mas não a graça de Deus. É isso que a gente encontra nessa primeira parte do sermão de Jeremias. Na segunda parte, porém, depois de ler esse chamado ao arrependimento, nós encontramos a definição do que é esse arrependimento, o que é esse retorno à aliança que Deus está buscando. Então, no versículo 5 fica claro que é necessário uma mudança de vida, uma volta aos mandamentos de Deus. De maneira geral, esse chamado é um chamado a emendarem os seus caminhos, reformarem a sua vida, consertarem a sua conduta. Como nas duas tábuas da lei, só que em ordem invertida, o povo aqui é chamado ao amor ao próximo e ao amor a Deus. Nos 10 mandamentos nós encontramos os primeiros 4 mandamentos estabelecendo como manifestamos o nosso amor a Deus na vida prática. E os 6 mandamentos posteriores nos mostram como nós manifestamos o amor ao próximo. Aqui o povo é chamado a amar o seu próximo e amar a Deus. A ordem é invertida, mas o espírito é o mesmo aqui. Especificamente, Deus chama eles a praticarem a justiça com o seu próximo, a serem honestos e justos, a darem ao seu próximo aquilo que é devido, o respeito, o amor, a relação íntegra com a verdade ao falar do próximo. No versículo 6, o profeta Deus diz através do profeta para que eles não oprimam o estrangeiro, o órfão e a viúva. E Deus tem um cuidado especial com aqueles que não podem se valer da justiça por si só. Porque os ricos, eles conseguem garantir que a justiça dos homens seja praticada em favor deles. Infelizmente, os pobres não. E quando os pobres estão numa situação em que a balança tende a desfavorecê-los, Deus pesa a balança e protege o pobre. E é isso que Deus está chamando o povo a atender aqui. A não serem opressores daqueles que não podiam fazer nada por si. Os órfãos. Isso aqui não é uma época, irmãos, de. Obrigado, meu irmão. Ok. Ok. Isso aqui Isso aqui não é uma época, irmãos, de um Estado que promove bem-estar social para quem, por alguma razão, perdeu a maneira de como obter o sustento. Se você ficava órfão, você estava em maus lençóis. Se você era uma viúva, você estava em maus lençóis. Se você era um estrangeiro, muito provavelmente você também estaria em maus lençóis. Só que no povo de Israel isso não deveria acontecer. O povo de Israel deveria cuidar daqueles que eram necessitados e não tinham como proteger a si mesmos e prover para si mesmos. E eles não faziam isso. E eles aproveitavam a situação de fragilidade dessas pessoas e as oprimiam. E se aproveitavam delas. Então Deus está dizendo, não façam mais isso. Voltem atrás. Se corrijam nisso. No versículo 6 ele também diz para que eles parem de derramar sangue inocente. A história de Israel, a partir do momento em que eles se desviam do Senhor e abandonam o Senhor, é a história de sangue inocente sendo derramado de diversas maneiras.
Seja uma rainha perversa que decide presentear o seu marido com a terra de uma pessoa que talvez não queria vendê-la e mata essa pessoa. Sejam das crianças que eram oferecidas em rituais pagãos. Parem de derramar sangue inocente. E não sigam outros deuses para o próprio mal de vocês. Aqui, nós voltamos para aqueles mandamentos do Decálogo, dos 10 mandamentos, que falam sobre o amor a Deus, sobre todas as coisas. Mas que começa com: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Percebe como Deus está chamando o povo de volta aos mandamentos da aliança que ele estabeleceu com o povo lá no Sinai? O ministério dos profetas era um ministério de, como que, enviados de... Imagine o seguinte cenário. 2 nações, uma nação mais poderosa, oferece proteção para uma nação mais frágil. Em troca dessa proteção, ela espera a lealdade dessa nação mais frágil. Num contexto como esse, político, secular, a gente chama isso de um tratado de suzerania e vassalagem. A nação mais poderosa, o rei mais forte é o suzerano. O rei mais fraco é o vassalo. O suzerano vai receber tributos, benefícios dos vassalos. Mas os reis vassalos vão receber proteção. Cuidado. Deus é um suzerano aqui. E ele envia os seus profetas como mensageiros a essa nação vassala, que era o povo de Israel. Para dizer: olha, eu prometi cuidado com vocês. Antes mesmo que vocês, sem vocês merecerem, eu tirei vocês da escravidão e prometi cuidar de vocês. E nós entramos em um acordo. E vocês entraram nesse acordo por vontade própria comigo, no Sinai. Vocês poderiam ter voltado atrás. Mas vocês disseram: nós estaremos em aliança com Deus. Mas vocês quebraram essa aliança. Então aquilo que nós dissemos lá atrás, que aconteceria caso vocês quebrassem a aliança, é o que vai acontecer agora. Um profeta é um mensageiro dizendo isso para um povo que é servo de Deus. E o que aconteceria? As bênçãos daquela aliança seriam perdidas se eles quebrassem a aliança. E é o que o povo está fazendo. Quando a gente vira as costas para o Deus verdadeiro, aquele que pode realmente nos julgar, e a gente abraça falsos deuses, deuses feitos à nossa própria imagem, conforme os nossos próprios vícios e pecados, mais rapidamente a gente consegue abandonar a justiça. O rico, que sabe que pode comprar os juízes, não teme a justiça humana. A sua perversidade não vê limites. Mas mesmo o pobre, quando ele encontra uma oportunidade de tirar vantagem sobre outras pessoas sem ser pego, mesmo esse pobre também se sente à vontade para praticar o mal. Nós somos assim. Esse aqui somos eu e você. Quando ambos, porém, reconhecem que o Deus soberano é o juiz de todo o universo, os seus instintos maus podem ser refreados. E quando ambos também amam este Deus sobre todas as coisas, a lei divina é recebida com alegria, como aquilo que nos afasta do pecado que ofende o nosso Deus. É por isso que quando esse povo virava as costas para o Deus verdadeiro e se voltava para falsos deuses, para estátuas, a sua iniquidade, a sua maldade, a sua perversidade era exacerbada. E eles eram capazes de sacrificar seus próprios filhos em altares pagãos. Agora, no versículo 7, Deus diz que se eles se arrependerem, ele os faria habitar naquele lugar. O arrependimento traria de volta a bênção da aliança que foi feita com o povo. A desobediência colocava o povo à beira da invasão punitiva da Babilônia. O arrependimento afastaria o perigo iminente. Eles permaneceriam, habitariam na terra que Deus deu aos seus pais. Mas apenas a fidelidade à aliança garante as bênçãos da aliança. O povo de Deus deveria permanecer fiel perpetuamente, a fim de habitar na terra para sempre, como é a promessa de Deus. Na terceira parte do discurso, desse sermão do templo, a gente encontra a denúncia da falsa religião, que era incitada pelos líderes e era abraçada pelo povo. O povo, no versículo 8, é culpado de confiar nas mentiras dos seus líderes.
Eis que vocês confiam em palavras falsas que não servem para nada. E aí como eles vivem confiando nessa falsidade? Roubo, adultério, mentira, falso testemunho, idolatria. Isso era o seu dia a dia. Porque eles acreditavam numa segurança falsa. Na segurança de que, porque o templo do Senhor estava ali em Jerusalém, toda aquela destruição que Deus anunciou que viria sobre eles se eles não se arrependessem, não alcançaria Jerusalém. Eles viviam de forma hipócrita, sabe por quê? Porque eles fazem tudo isso. Vocês roubam, queimam incenso a Baal, versículo 9, e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado, e depois vêm e se põem diante de mim neste templo que se chama pelo meu nome, e dizem, estamos salvos. Eles se sentiam seguros por conta dessa falsa doutrina. Eles iam ao templo e se punham diante de Deus. E um comentarista vai dizer que esse se pôr diante de Deus, a palavra que é usada aqui no hebraico, tem aquele sentido de um rei vassalo indo ao palácio do rei suzerano, que era seu senhor, e se colocando diante dele em submissão. E Deus está dizendo, vocês fazem dessa maneira, vocês fazem como um rei vassalo que vai ao pátio, ao palácio do seu senhor e se colocam como se estivessem submissos a esse senhor. E pensam, estamos seguros. Vocês se dobram diante de mim aqui no templo e pensam, estão seguros. Estamos salvos. E aí Deus continua dizendo, sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Aí vocês saem daqui e voltam para a vida maldita de vocês. Só que no versículo 11 a gente vê que Deus não aceita essa hipocrisia. Deus não perdia de vista quando eles terminavam, ele não perdia aquelas pessoas de vista quando elas terminavam seus compromissos religiosos e voltavam para essa vida infiel deles nas suas casas. Ele diz, eu vejo vocês, eu vi isso. Será que este templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, vocês vão pelas suas vidas praticando maldade, sendo ímpios, sendo infiéis à minha aliança, oprimindo o pobre, adorando ídolos, e quando é anunciado sobre vocês a punição que a nossa aliança estabeleceu, quando é anunciado sobre vocês que vem o perigo do norte, a invasão como aconteceu ao reino de Israel, que essa invasão virá sobre vocês, vocês correm para dentro do templo como assaltantes correm para o seu covil para se esconder quando são perseguidos pela justiça. E aí quando vocês veem que o perigo passou, vocês voltam e saem para voltar a praticar os pecados de vocês. Vocês estão tratando o templo dessa maneira, como um esconderijo de assaltantes. A parte final do sermão de Jeremias, no entanto, traz a certeza da ruína da falsa religião. Deus faz o povo se lembrar de Siló. Você lembra de Siló? Siló era o lugar em que a Arca da Aliança ficou durante um tempo, ali por volta do ano 1000. Aqui nós estamos por volta do ano 600, ou seja, 400 anos antes. Em Siló ficava a Arca da Aliança, os sacerdotes ministravam em Siló, as pessoas iam a Siló fazer seus sacrifícios e adorar a Deus. E aí Deus faz com que eles se lembrem de Siló. E ele diz, mas vão lá agora, ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vejam o que eu lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. O que aconteceu em Siló? Os filisteus invadiram Siló, mataram os israelitas, destruíram aquele lugar por causa da maldade do povo. Não era porque a Arca da Aliança estava em Siló que aquele lugar estava protegido a despeito da maldade do povo. E acontece que a arca é roubada e eles então vão dizer que a glória de Deus se foi. E acabou. A glória se foi. E aí Deus está dizendo para eles, vocês se esqueceram de Siló?
Estão muito seguros dentro do templo de Jerusalém. Vocês esqueceram de Siló? A impenitência de Israel superou a paciência de Javé. É o que a gente encontra no versículo 13. Visto que vocês fazem todas essas obras, diz o Senhor, e eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram. Chamei, mas vocês não responderam. Versículo 14. Farei também com que este templo que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e com este lugar que dei a vocês e aos seus pais, o mesmo que fiz com Siló. O fundamento da falsa confiança israelita seria destruído. Se eles confiavam nas pedras daquele templo, elas seriam derrubadas. Não era no templo que eles deveriam depositar sua confiança. Não era na tradição da sua religião que eles deveriam depositar sua confiança. Não era no ensino de falsos mestres que eles deveriam descansar, como se eles mesmos não tivessem a responsabilidade de, por si só, procurar na palavra do Senhor o que era a verdadeira religião. Então, no versículo 15, a gente vê que o próprio povo de Judá, como aconteceu com o povo de Israel no norte, seria expulso da terra prometida. Esse é o sermão que Jeremias prega na porta do templo. E o que eu disse que ele nos ensina é que uma falsa religião, por mais tradicional, antiga que seja, ela não pode nos livrar da destruição que o pecado traz. Agora, o que é uma falsa religião? O que é uma religião falsa? Existem diferentes tipos de religiões falsas. E eu quis classificar aqui pra gente essas religiões falsas em 3 categorias. A primeira delas são religiões que negam o Deus verdadeiro. E aí você pode colocar aqui na lista os diversos politeísmos. Você pode colocar outros tipos de teísmos, como, por exemplo, o islamismo, que, embora historicamente tenha a mesma raiz da religião cristã, como uma raiz abraâmica, quando você olha para quem Alá é, você percebe que Alá não é Javé. Alá não é o mesmo Deus gracioso que enviou seu filho para morrer pelos pecadores. Você pode colocar aqui na lista o alterteísmo, porque eu estava tentando criar uma palavra para falar desses outros teísmos. Eu pensei, então alterteísmo seria uma palavra adequada, que significaria outro teísmo. E aí eu descobri que alterteísmo já existe e as pessoas já estão usando essa palavra para falar de um outro tipo de religião falsa, que é uma ideia de que Deus, como nós pensamos em um ser pessoal, não existe, mas Deus é uma força, uma energia que se manifesta no amor. E quando você manifesta amor, Deus se manifesta. Outra religião falsa. Outro tipo de paganismo. E no ateísmo, que também nega o Deus verdadeiro. Isso são religiões que negam Javé, negam o Deus verdadeiro, negam o Cristo. Mas a gente pode colocar aqui também um outro tipo de religião falsa, que são aquelas corrupções da religião verdadeira. Essas corrupções acontecem quando, por exemplo, a religião cristã é misturada com idolatria. Olha só, 2 versículos à frente, versículo 17 aqui do capítulo 7 que nós estamos lendo, Jeremias diz, será que vocês não enxergam... Desculpa, Deus falando por meio de Jeremias, né? Será que você não enxerga o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Aqui é interessante porque Deus está falando a Jeremias, você viu que eu pulei um versículo. Eu li até o 15 e pulei o 16. O 16, Jeremias, Deus está dizendo para Jeremias não mais interceder pela cidade. Jeremias intercedia pelos seus irmãos na cidade. E aí Deus está dizendo, pode parar. E aí ele continua dizendo o que está aqui no versículo 17. Será que você não enxerga o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. A rainha dos céus era uma divindade que foi mesclada à religião israelita aqui. Em alguns sentidos, quase como se fosse uma esposa de Javé. Também oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Quando a religião verdadeira, no caso aqui a religião israelita, e agora para nós a religião cristã é misturada em idolatria, nós temos uma corrupção da religião verdadeira. Agora,
Imagina que no alto do monte, aqui em Congonhas, ao invés da Basílica do Bom Jesus, a gente tivesse um prostíbulo. E em cada um dos quartos, homens e mulheres religiosos se encontravam com prostitutas e prostitutos. Olhando ladeira abaixo, você vê peregrinos, viajantes de longe, devotos de todos os lugares, pagadores de promessas. E o ápice do seu ritual religioso é entrar naquele prostíbulo e se prostituir. Talvez você até conheça alguns que sobem esse caminho quando você olha para essa cena. Talvez você esteja subindo esse caminho quando você olha para essa cena. Quando Deus olhou para a terra de Judá, quando Deus olhava para a terra de Judá nesse momento aqui, era isso que ele via. O povo sobe as colinas não para adoração, mas para se prostituir. Jeremias capítulo 2, versículo 20 diz: pois em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas você se deitava e se prostituía, diz o Senhor. Mas tem uma coisa. Jeremias, e Deus por meio de Jeremias, não está falando de prostituição. Prostituição. O que estava acontecendo ali nos altos dos montes e sob as árvores das colinas era o culto aos ídolos. Era uma religião de devoção a imagens. É isso que Deus chama de prostituição aqui, na boca do profeta Jeremias. Em vários outros lugares do Antigo Testamento. E não era só ao redor de Jerusalém, nos montes ao redor, e espalhados pela terra. No próprio templo, Jeremias vai dizer no capítulo 34 que haviam sido colocadas imagens. A mesma prostituição acontecia dentro do templo. Agora, que semelhanças isso tem com aquilo que acontece agora entre nós, em nossa cidade? Se a gente mistura idolatria com a religião verdadeira, nós corrompemos a religião verdadeira. Se a gente mistura salvação, a ideia de que você consegue conquistar a sua própria salvação com a religião verdadeira, pelas suas próprias obras, a gente também corrompe a religião verdadeira. Jeremias, aqui no capítulo 7, mais à frente, no versículo 21, vai dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne de vocês mesmos. Existia aquela ideia de que o sacrifício era, de certa maneira, Deus se alimentaria do sacrifício, né? E Deus está dizendo: comam a carne de vocês mesmos. No dia em que eu tirei os pais de vocês da terra do Egito, eu não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Mas o que eu lhes ordenei foi isso: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o Deus de vocês, e vocês serão meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Claro, Deus depois estabelece o sistema de holocaustos e sacrifícios para o povo, para a expiação de pecados. Mas aquilo era parte de uma religião didática que tinha como centro a fé na palavra de Deus. Aquilo que Deus dizia era o ponto principal. Ouvir o que Deus dizia e obedecer era o que era requerido do povo. O que Deus está dizendo é: vocês entenderam errado. Vocês estão virando as costas para mim e dizendo que me obedecem porque estão fazendo sacrifício. Vocês estão pagando as penitências de vocês, subindo as escadarias de joelho que vocês querem subir. Ao invés de ouvir a minha palavra, se dobrar diante de mim e seguir o meu filho. Se entregar a Jesus. Quando a gente mistura idolatria com a religião verdadeira, a gente corrompe a religião verdadeira. Quando a gente mistura a ideia de que você pode conquistar a Deus por meio do seu sacrifício, ou seja, conquistar a sua salvação por meio das suas obras, do seu sacrifício pessoal, a gente corrompe a religião verdadeira. E quando a gente mistura outras religiões, não apenas com seus ídolos, mas com suas falsas crenças com a religião verdadeira, a gente também corrompe a religião verdadeira. E Jeremias, aqui no capítulo 7, mais à frente, no versículo 30, vai dizer: porque os filhos de Judá, fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram seus ídolos abomináveis no templo que se chama pelo meu nome para o contaminarem. Edificaram os altos... Só um instante. Puseram seus ídolos no templo.
Misturaram a religião falsa com a religião verdadeira. Edificaram os altos de Tofete no vale de Ben-Hinom para queimarem em sacrifício os seus filhos e as suas filhas. Algo que eu nunca ordenei nem me passou pela mente. Quando a gente mistura outras crenças que não estão na palavra revelada de Deus com o cristianismo, nós corrompemos a religião verdadeira. Aqui no caso, com a fé de Israel do Antigo Testamento, eles corrompiam a religião verdadeira. Quando eles adoravam os astros como a religião egípcia, eles corrompiam a religião verdadeira. E agora você tem crente que acredita em horóscopo. Parece até uma piada falar isso. Agora tem um terceiro tipo de falsa religião. E que talvez você ouviu as duas primeiras e pensou, tô seguro. Mas tem uma para nós. A religiosidade hipócrita no meio do povo de Deus também é uma falsa religião. Jeremias, no capítulo 7, a gente leu no versículo 9, Deus questiona: o que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal, seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado, e depois vêm e se põem diante de mim nesse templo que se chama pelo meu nome e dizem, estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Não somos muitos de nós assim? A gente vive alheio a Deus, escolhendo os nossos próprios caminhos, ignoramos a lei de Deus todos os dias, até que, como um ladrão perseguido pelos seus crimes, corre para o esconderijo, a gente corre para a religião tentando encontrar segurança quando alguma coisa dá errado. E quando o perigo parece passar, a gente volta para aquela vida longe de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, escrevendo no capítulo 2, versículo 14, ele diz aquilo que muitas pessoas interpretam mal. Ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitado do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Eu sou obrigado aqui a fazer um pequeno parêntese e dizer o que Tiago está dizendo não é que você é salvo pelas suas obras. O que ele está dizendo é que você é salvo por uma fé que se manifesta em obras de filhos de Deus, em obras de ovelhas do rebanho de Jesus, de súditos desse rei soberano, que nos disse como viver. E essa fé nos leva a obedecê-lo. É a fé que é o instrumento que Deus usa para a salvação. Não são as nossas obras, mas uma fé verdadeira vai se manifestar nas obras. E aí, se nós estamos seguros, porque nós não somos parte da religião falsa número 1, não somos parte da religião falsa número 2, nós pensamos que a nossa religião cristã está muito pura e preservada, mas somos hipócritas, nós temos pessoalmente uma falsa religião também. E de nada adianta a antiguidade, a força e a tradição da falsa religião. Ela não pode nos salvar. Os israelitas confiavam no seu antigo, forte e tradicional templo com os seus rituais. O único templo que Javé tinha em Israel era esse. Diferente de todos os nossos templos e igrejas por aí, em Israel você tinha um. Exclusivo. Construído a essa época já há mais de 300 anos. Muito parecido, inclusive, com as nossas construções religiosas mais antigas do Brasil. Construído sobre o Monte Sião, no alto, em cima do monte, em torno do qual toda a religião de Israel se organizava. Só que Deus estava contra eles. Aquele templo não era um lugar seguro para eles. A falsa crença de que o templo era um lugar seguro para eles era uma armadilha. E por fim, o próprio templo ia ser destruído e desabitado por aquelas pessoas e pelo Deus que se manifestava graciosamente habitando com o seu povo ali.
como os israelitas, a gente também está à beira do abismo. Talvez a desgraça e a calamidade já tenham vindo sobre a gente. Talvez sobre você já veio desgraça, sofrimento e calamidade. E é claro para você as consequências do seu pecado. Talvez ainda não veio, talvez você não lidou com isso dessa maneira e não pensou que fosse. Mas, como diz Tiago, irmão de Jesus, que eu citei agora, o juiz está à porta. O juízo de Deus vai vir certamente. Não há quem não terá os seus pecados pesados e medidos pelo justo juiz do universo. Salmo 7 diz assim no versículo 11: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias, olhando para os nossos pecados. Aqueles que parecem passar bem sem consequências não vão poder dizer o mesmo quando Cristo voltar. Porque se ele se entregou como um cordeiro mudo no matadouro, quando foi crucificado, se sem dizer nada ele aceitou a morte que foi imposta sobre ele, e ele o fez para que ali ele morresse e padecesse e sofresse os nossos pecados, quando ele retorna como juiz. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A gente lê no livro de Atos. Infelizmente, a gente tende a tapar os nossos olhos para a realidade, a confiar naquilo que não pode salvar a gente. Talvez em falsos profetas e sacerdotes. E é impressionante como eu converso às vezes com pessoas que têm a compreensão de que alguns dos profetas que eles escutam, seja na internet, seja nas suas igrejas, não são exatamente fiéis à verdade e eles continuam ali, continuam ouvindo essas pessoas. Eles sabem que tem algo errado, mas eles desejam tanto aquela mentira que está sendo dita que eles se apegam àquilo. Talvez aqui entre os israelitas daquela época houvesse pessoas assim que sabiam, mas era tão melhor continuar na sua vida de pecado e poder acreditar que se você correr para o templo você está seguro, que eles fechavam os ouvidos para sua própria consciência. Talvez você confie cegamente na sua tradição religiosa, na tradição da sua família, na tradição da religião em que você está, nos anos que ela tem de tradição, no tempo que ela está estabelecida, na quantidade inimaginável de obras arquitetônicas que ela tem espalhada pelo mundo, de sacerdotes, de profetas, de qualquer coisa, de dinheiro, na beleza arquitetônica, na beleza estética do culto da sua tradição. Como esses israelitas confiavam no templo. Às vezes nós confiamos nos nossos sacrifícios e nas nossas obras, no nosso esforço, no nosso acordar de manhãzinha cedo, porque Deus ajuda quem cedo madruga. E a gente confia nessas coisas que são tão frágeis quanto a nossa própria vida. Ou talvez a gente confie numa coisa que é curioso quando a gente encontra, que é numa certa complacência de Deus. Acho que o brasileiro tem uma tendência a confiar que Deus vai dar um jeitinho nos nossos problemas. E ignorar o fato de que não tem jeitinho para o pecado, e a única solução para o pecado foi que alguém morresse no nosso lugar, para que nós não tivéssemos que morrer, para que nós não tivéssemos sido abandonados na cruz, tendo braços e pés e lado dilacerado, e Deus virando as costas para nós e o céu se escurecendo porque o rosto de Deus se voltou contra nós. O único jeito para o nosso pecado era esse. Mas às vezes parece que nós aqui pensamos, não, no fim das contas, talvez se eu colocar 100zinho, eu consigo, eu resolvo esse problema. E a gente está confiando nesse tipo de falsa religião, nessa falsa segurança, e tocando a nossa vida. E se voltando para a religião como um ladrão que volta para o seu covil. É muito difícil. Na verdade, é impossível, meus irmãos, não quebrar a lei de Deus. Deus sabia disso quando ele estabeleceu a sua lei para o seu povo. É por isso que Deus estabeleceu
um sistema didático de sacrifícios que mostrava para eles que o seu pecado trazia a morte. Animais morriam diariamente no templo e carregavam sobre si o pecado daquele povo. Deus sabia disso. Mas a fé em Javé, a fé em Deus, a fé na sua palavra e na sua promessa e na sua graça é o que sempre justificou os filhos de Deus. De que Deus é gracioso. Mas não que Deus vai ignorar os nossos pecados, mas que Deus nos perdoa por meio da sua promessa. Da promessa de que um dia ainda, um justo seria o nosso libertador, que nos livraria do pecado. E esse justo veio. Uma restauração foi prometida àqueles que se arrependessem e voltassem a Javé, segundo a verdadeira religião, por Jeremias, aquele povo. Chegou num ponto em que Deus diz para Jeremias: Jeremias, para de orar por esse povo. A destruição que eu disse que viria agora vem com certeza e não tem mais tempo de arrependimento. Mas depois disso Jeremias anuncia dizendo: olha, Deus ainda vai restaurar. Aqueles que forem para o exílio, aceitarem o juízo de Deus, aceitarem a punição que Deus traz com justiça, aqueles que aceitarem o exílio, ainda poderão encontrar restauração. A verdadeira religião na qual nós encontramos esperança é aquela que é fiel à revelação de Deus a nós. É nas Escrituras, na Bíblia, nesse livro inspirado por Deus, que a gente encontra essa revelação. E aqui vamos ver Jesus conversando com os seus discípulos depois da ressurreição. Lucas 24, a partir do verso 44, nos diz que Jesus lhes disse, aqueles dois discípulos com os quais ele caminhava a caminho de Emaús, ele diz: são estas as palavras que eu lhes falei estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Todo o Antigo Testamento. Então, Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. No nome de Jesus há esperança, há remissão de pecados. A todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Existe uma restauração prometida àqueles que se arrependem e voltam para Deus de acordo com a verdadeira religião. E a verdadeira religião é encontrada, de acordo com Jesus, nas Escrituras. Mas mais importante, Deus, por meio de Jeremias, nos promete uma nova aliança. Que Deus imprime em nós, no nosso coração. Diferente daquela aliança do Sinai que o povo vivia quebrando e dependia do povo se tornar adequado àquela aliança, uma nova aliança é prometida por Deus, através de Jeremias. E no capítulo 31, a partir do versículo 31, a gente lê que: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Nessa nova aliança estão apenas aqueles que Deus traz para si e os assegura. Porque a sua lei vai escrita no seu coração. Porque ele regenera esse coração e esse coração passa a amar a lei de Deus. Isso só faz de fato parte agora desse povo de Deus, estes que Deus trouxe. E lhes imprimiu na mente e no coração a sua lei e o amor pela sua palavra. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Dessa aliança fazem parte aqueles que se arrependeram do seu pecado ao ouvirem o Evangelho
É por isso que a nenhum desses tem que se dizer, conheça o Senhor. Porque só entra nessa aliança aqueles que entram ao conhecer o Senhor. A entrada nessa nova aliança é por meio do conhecimento de Cristo, da fé no Evangelho, da pregação de que, embora nós sejamos terrivelmente pecadores, e até pior do que aquele povo de Israel, os nossos pecados foram carregados sobre o Senhor Jesus e foram pregados no madeiro. E nós estamos seguros agora não no nosso próprio agarrar da lei de Deus e tentar viver conforme ela, mas nós estamos seguros com o mesmo prego que atravessou a mão do nosso Senhor. E de lá ninguém nos arranca. É por isso que Ele vai perdoar os nossos pecados e não vai se lembrar das nossas iniquidades. Na cruz, essa aliança foi cortada. Eu não sei se você sabe. A gente fala em fazer uma aliança na nossa tradução portuguesa do Antigo Testamento. Mas a palavra hebraica para se fazer uma aliança é se cortar uma aliança. Como que uma aliança era feita? Você pegava um animal, partia-o ao meio. E então aquele sacrifício, aquele corte do animal estabelecia a aliança entre as duas partes. Cristo foi cortado em nosso lugar. E uma nova aliança foi feita. E Jesus, ao estabelecer a sua ceia, na narrativa que Paulo faz da ceia, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. A aliança prometida por Jeremias é estabelecida pelo sangue de Jesus. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Em Cristo nós temos esperança. A destruição pode ser afastada de nós, não porque nós corremos para a nossa tradição religiosa, para os nossos templos, para as nossas próprias capacidades de nos mantermos fiéis à palavra de Deus, não. Mas nós corremos para Cristo. Ele é o novo e vivo caminho para o Santo dos Santos. É o seu corpo rasgado na cruz que divide ao meio o véu que separava o povo do seu Deus dentro do templo. Em Cristo nós temos esperança. Em nós mesmos nós não teríamos. Mas que nós não busquemos esperanças em falsas seguranças, em falsas religiões. Eu te convido a avaliar a sua própria religião. Ela é verdadeira? Olha para a Bíblia para compreender o cristianismo verdadeiro, o que é a religião verdadeira. Faça como Jesus fez, como Jesus ensinou. Encontre a verdadeira religião nas Escrituras. Encontre a verdadeira religião na revelação de Deus. E talvez você descubra que a sua tradição religiosa esteja afastada da verdadeira religião. E se você descobrir isso, tenha coragem de mudar se necessário. Eu me encontrei com Deus, ou melhor, Deus me encontrou quando eu tinha 15 anos. E Deus colocou para mim uma pessoa completamente aleatória na internet para me dizer assim: quando você for ler a sua Bíblia, eu não estava numa igreja ainda. Essa pessoa me disse: quando você for ler a sua Bíblia, ore e peça ao Espírito Santo para te iluminar, para que você possa compreender a palavra de Deus que ele inspirou. E aí eu comecei a fazer isso. E aí quando eu cheguei nos 10 mandamentos, eu tive um problema com a minha tradição religiosa. Porque eu falei, bom, o primeiro mandamento é: você não deve ter outros deuses além de mim. E o segundo mandamento é: você não deve fazer imagens de escultura. E eu falei, bom, eu creio que eu tenho um problema com esse mandamento. E talvez você passe por algo que algumas pessoas passam, que é pensar, bom, mas nós não estamos... Eu não sou um devoto de uma imagem de um boi, de uma pessoa com cabeça de elefante, de nada disso. As minhas imagens são da religião cristã.
E aí eu queria te lembrar que quando o povo de Israel, no pé do Monte Sinai, faz um bezerro para adorar, aquele bezerro representava Javé. E Deus não aceitou. Não é porque um culto que utiliza imagens diz que as suas imagens representam a religião verdadeira que ele é aceitável a Deus. Esse tipo de culto faz do templo um prostíbulo. E Jeremias não pregou para o seu povo com um coração leve. Jeremias pregou para o seu povo lamentando a destruição que vinha sobre o seu povo. E é com esse mesmo peso no coração que é necessário dizer isso. O nosso povo se perde em falsa segurança. Agora você avaliou a sua religião. Você concluiu que você está numa tradição religiosa fiel à Bíblia. Agora você precisa avaliar onde que está a sua fé. Ela está na sua religião ou em Cristo? Você precisa perguntar a si mesmo, eu estou seguro na minha tradição? Ou eu estou certo da minha salvação e da minha união com Deus porque Cristo me resgatou? Talvez você precise procurar ajuda para encontrar a verdadeira segurança do Evangelho, que é na graça de Deus e no sacrifício de Jesus, e não nos seus próprios esforços. Talvez você precise de ajuda para entender como eu abraço essa religião verdadeira. Como eu paro de tentar conquistar o meu lugar junto de Deus com as minhas próprias mãos e me apegar ao sistema da minha religião, ao orgulho religioso da minha tradição. E passo então a andar com Cristo, tendo me entregue a Ele por sua graça somente. Se você encontrar a resposta, se você se encontrar com Cristo, se jogue nos braços dele e se entregue a Ele sem reservas. Ele vai te receber. Ele recebe pecadores como eu. Recebe pecadores como cada um aqui. E uma última coisa que eu digo aos irmãos é: talvez você se veja na religião correta. Talvez você se veja com a fé em Cristo de verdade. E não culpado de viver uma religião falsa, nem culpado de depositar sua fé em si mesmo, na sua tradição, no seu esforço. Mas sim, você é um filho de Deus. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui são filhos de Deus. De fato. Meu convite a você, então, é que você vá e pregue como Jeremias. Com o coração pesado. Não com orgulho de estar no lado certo da religião. Mas com o coração pesado de que antes você não estava. E de que aqueles que não estão são como você. Com o lamento do engano em que essas pessoas estão. Com uma intercessão fervorosa por aqueles que estão se perdendo. Seja misericordioso com aqueles que foram arrebatados pelas promessas de falsos profetas e falsos sacerdotes. Quando a gente termina de olhar, então, para o sermão do templo de Jeremias, a gente precisa perceber que a falsa religião pode ter quantos anos for, a tradição que for, a força que for, ela não nos assegura da destruição do pecado, contra a destruição do pecado. E nós precisamos nos voltar à palavra de Deus, às promessas de Deus, à esperança de Cristo. E à luz disso, ir por aí e apontar o caminho para os lugares realmente seguros da destruição que virá. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Deus bendito, nós oramos ao Senhor ao fim desse sermão, ao fim dessa mensagem.